Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Onboard, o podcast onde o futuro é desenhado. Aqui a gente fala de liderança, aqui a gente fala de inovação e eu entrevisto pessoas interessantíssimas, trazendo muito conteúdo de qualidade para quem está antenado nesse ambiente de modelo de negócios, de criação do novo, de empreendedorismo, liderança e inovação. Hoje meu convidado, ele é empreendedor, ele é CEO, ele é empresário, ele é um cara extremamente inquieto que está disruptando o mercado de vendas B2B no Brasil. Muito prazer em recebê-lo, Edgar Muniz, CEO da DriveOps. Obrigado, Edgar. Tony, quem agradece sou eu. Prazer estar aqui, batendo esse papo com você. A gente já troca muita ideia no dia a dia. Pois é. E agora vamos abrir um pouquinho aí o pensamento aí para as demais pessoas. Tá certo. Deixa eu dar um pequeno presente de boas-vindas para vocês. Opa, maravilha. Um sacolinho, uma caneca para você tomar o seu café. Tá bom. Já é para abrir Pensando aqui, em nós. Vamos ver aqui, né? Uhum. Agora, aí, pô, muito bom, hein? Legal. Um cafezinho aqui já É. tá garantido. Legal. Obrigado, Eu sou Tony. bem apaixonado por café, mas enfim. Meu amigo, quem é o Edgar? Da onde vem esse homem, esse empreendedor? Bom, Tony, eu digo que eu sou um empreendedor desde muito novo, né? Eu saí de casa com 15 anos de idade Caramba. e para estudar, enfim, fui estudar em colégio interno, né? Pela inquietude já da época. Eu não sabia que eu já estava empreendendo, né? Empreender não é só você abrir negócio, Uhum. mas eu sou um escavador, cara. Eu sou um cara que é inquieto por natureza, gosto de estar descobrindo, pensando e repensando coisas, né? Propondo coisas novas. E durante minha carreira, apaixonado por vendas, né? Vendas salvou minha vida, eu diria. Mudou minha vida, né? E, enfim, foi muito da minha carreira e hoje tudo que é meu negócio, tudo que tem a ver com vendas, tá em torno aí do meu propósito. Que legal. Tem muita gente que vê vendas como uma profissão pejorativa, né? Aquele cara do empurroterapia ou aquele vendedor caricato dos filmes. Mas se você parar pela ótica filosófica da coisa, todo mundo está sempre vendendo alguma coisa, né? A gente está sempre se vendendo. E eu sempre, quando converso com líderes, né? Um líder nada mais do que está vendendo uma ideia, vendendo uma motivação para o time, vendendo uma energia direcionada para o objetivo da empreitada, da empresa, seja qual for. Então, vendas, ele é muito... Deveria ser uma paixão e deveria ser ensinado nas escolas. Acho que a sociedade seria um pouco mais evoluída ou mais inquieta no empreendedorismo conforme você é. Mas e aí, no ambiente de vendas, toda essa temática que você se especializou, aonde nasceu a inquietude, né? Hoje você é CEO e fundador de uma empresa chamada DriveOps. O que a DriveOps faz? Bom, Tony, a DriveOps é uma plataforma de eficiência em vendas para o mercado de tecnologia. Aí eu vou trazer cibersegurança, infra, cloud. A gente se especializou bem vamos dizer, na área de TI, né? E a gente existe para fazer com que o time performe melhor, performe mais, venda mais, dentro do seu contexto ali do dia a dia, né? Então, daí a gente está falando de duas coisas importantes que tem que juntar: dados, né? E pessoas. Então, a gente coloca isso tudo dentro de uma plataforma, tudo agora movido a IA, né? A gente vai ter um papo sobre isso também. Mas a DriveOps é isso, essencialmente. E qual foi o insight que te motivou a criar essa empresa para tratar esse problema? Ou se não foi um insight, foi uma inquietação de algo que não estava bom e você queria resolver? Quando a gente pensa, né, o job to be done, né? O que você acha que vai ficar melhor usando tecnologia para melhorar um processo de vendas? Claro. Bom, como toda jornada empreendedora, nenhuma ideia inicial ela se perpetua até uma evolução da sua solução. Então, a primeira inquietude tem muito pouco a ver com o que é hoje, né? Que é natural que você vá descobrindo novas coisas. É muito difícil um produto que nasceu algo, ele vai se manter isso por
anos, Sim. né? Então tudo vai se mudando. Então o Insight começou, a gente lidava com operações de vendas, tanto pela minha carreira quanto pelos clientes que a gente já tinha, de entender que dados era um dos gaps importantes. E a gente começou com BI. Mas outros amigos empreendedores sempre me disseram que BI é uma coisa bom de ter. Ele não vai mudar muito o jogo, né, do seu negócio. Certo. E aí eu sempre fui nessa inquietude, tipo assim, o que é esse mais, né? E aí a gente foi entendendo, Se foi o BI ouvindo não vai mudar o negócio, o que mudaria? o que mudaria, né? E aí a gente foi entendendo o cliente, entendendo o mercado, né? Conversando com, enfim, pessoas como você, que a gente já atua junto, para entender que a gente precisava focar mais em gerar oportunidades, né? Foi aí que a gente percebeu que existia um gap muito grande em gerar mais oportunidades dentro de uma carteira de clientes, né? Então, quando eu fui entender, a gente estava indo para um lugar de fazer gestão de portfólio para fazer cross-sell e upsell, né? E isso é algo muito pouco explorado pelas soluções. Todo mundo está pensando em logos, né? Está pensando em novas empresas, prospecção, como a gente atrai, como a gente coloca novas empresas dentro da maquininha de moer cliente, né? Que eu chamo, na maquininha de vendas. E a gente viu que do outro lado ainda tinha um potencial muito grande para ser explorado, pouco explorado ainda pelas empresas, com uma certa dificuldade, né? Porque cada operação e cada tipo de mercado é muito próprio para você fazer gestão de carteira. Mas a gente resolveu acreditar no foco, né? A IA também veio para dar uma mexida no mercado, porque tudo agora virou muito possível. Você pega um monte de ferramenta que virou genérica, a IA está matando um monte de coisa. Né? E a gente está acreditando nessa especialidade aí para, através de gestão de carteira, a gente gerar mais oportunidade e, ao mesmo tempo, gerar mais conversão, melhorar o ticket médio e tal, através de eficiência. A DriveOps tem quanto tempo? Cara, a DriveOps, eu estava olhando ali, no papel tem 5 anos, né? Aham. Porque a gente... eu comecei a tirar a DriveOps do papel no meio da pandemia. Quando estourou a pandemia, eu falei assim, agora ou nunca, né? Porque agora eu preciso, de fato, reformular o que é que eu estou fazendo, o que é que eu quero propor de produto. E aí eu fui contratar dev, né? Sem ter sócio, desenvolvedor, nada, assim, mas tinha que fazer o primeiro sprint, né? A primeira parte da jornada tinha que ser minha, né? Então, 2020 ali foi quando eu comecei a trazer o primeiro código da plataforma. Claro que nada que eu fiz lá em 2020 presta mais, mas eu precisava gastar esse dinheiro para ter uma credibilidade de investidor, de ter sócio, né? E aí, 2025 anos aí já na estrada. Pô, então, pensando nessa trajetória, eu posso concluir que a democratização da IA mudou o teu jogo também. Total. Você já né? estava jogando, né? Obviamente, a gente que é de tecnologia já conhece IA a uma certa medida já há algum tempo, mas final de 21, 22 teve esse boom, essa explosão de IA, né? E você já estava no jogo, então você passou a ter acesso, talvez mais barato e mais democrático, a uma série de ferramentas que a mente deve ter explodido. Ao mesmo tempo, Tony, que a IA, ela matou um monte de empresa quando foi com coisas mais possíveis. Aí começou a vir as APIs, né? Começou a abrir. A partir do momento que os LLMs principais abriram a API, cara, centenas de empresas morreram, mas permitiu que 1000 nascessem, né? Certo. Eu estava vendo um relatório do meu investidor de, sei lá, um número de 1000 empresas que viraram unicórnio pós-GPT, pós-ChatGPT, porque possibilitou. Ou seja, empresas já viraram unicórnio a partir da abertura das APIs, toda a integração que a gente pode fazer com o GPT. Então, a gente precisa ser ágil para entrar na onda de ser IA first, né? Seja tudo que a gente faz, o pensamento primeiro é com IA, né? E aí você muda a lógica de fazer as coisas, porque antes as coisas naturalmente tinham mais manualidade, apesar de poder ser mais automáticas, mas não tinha o potencial de você trazer a IA pro software, né? Pensando assim, software. Você arriscaria dizer que hoje o seu trabalho ele é um agente disruptor no processo tradicional de vendas B2B?
Eu diria que sim, mas ainda está só no 1%. Eu Caramba. acho que a gente ainda pode fazer coisas muito mais disruptivas daqui para frente, né? Até porque quando a gente está falando de vendas, a gente tem que entender que no B2B, no nosso mercado mais complexo, do outro lado tem uma pessoa, É. né? Uhum. E qualquer coisa que vai disruptar passa por esse cliente final interagir com IA para fazer partes ou processos de vendas que hoje é conduzido por pessoas. Mas eu acho que isso é inevitável. Vai ser inevitável que a IA vá agir ali, não substituindo talvez, mas dando mais potencial para as pessoas que estão hoje no tete-a-tete, né? Algo talvez não dê para substituir uma relação que você precisa para gerar confiança, né? Mas ali numa negociação, mas eu acredito muito que as primeiras etapas ali de um processo de vendas, a IA vai fazer melhor, sem dúvida. Interessante. Eu admito que eu não sou um heavy user de IA. Eu uso algumas, né? Acho bastante interessante, acho um baita potencial e cada dia estudo um pouquinho mais. E a minha opinião de hoje é: a IA hoje facilmente pega alguém que já tem uma certa experiência, um certo conteúdo, uma certa propriedade e transforma essa pessoa numa pessoa muito mais produtiva. Então, alguém que hoje tem discernimento de julgar o resultado de uma IA, de julgar uma informação, ele fica mais produtivo, ele consegue aprender mais rápido, ele consegue fazer muito mais do que ele fazia. Só que, né, IA é sempre bom dar data, né? Estamos em 2025. Sim. Então, assim, hoje a minha opinião é que a IA dificilmente ela tira um cara que não tem fundamento nenhum e transforma ele num excelente profissional. Né? Porque ele não tem discernimento de avaliar uma resposta para uma pergunta que foi feita. Né? Mas ela está mudando e vamos ver aonde isso chega. Ainda no tema IA, então, você resolveu implementar tratamento de dados IA e botar IA para conversar com o cliente dentro da tua plataforma. Em algum momento, seja no dia de hoje, na sua história da DriveOps, você já consegue identificar algo que para vocês era um mito que não ia dar certo e deu? Algo que vocês falaram, porra, sei lá, vou botar IA para falar com o cliente final. O cara não vai topar, o cara não vai querer. Alguma coisa você fala, putz, não é que deu certo, não é que é amadureceu. Eu diria que, assim, o que a gente tem pensado assim, né? Só para trazer o tema da IA, a gente tem uma discussão muito grande hoje que a forma de aprender, da gente aprender, ela está mudando radicalmente e já mudou, né? Já tem estudos aí falando de que a gente está ficando cada vez menos profundo nas coisas. E aí qualquer pesquisa que a gente fazia no Google, que a gente levava para um artigo, que a gente lia o artigo, agora é rápido. Então a gente está falando agora de uma era de conhecimento instantâneo. Tudo está instantâneo. As ferramentas estão cada vez mais com a capacidade de processamento de grandes quantidade de dados, torna isso mais palatável e mais fácil para que essa pessoa que talvez já não ia fazer aquele estudo todo, né? E a gente sabe que tem soluções e tem produtos que são extremamente complexos, né? Associado a volume de coisas que se tem para vender, a depender da característica do negócio, a pessoa já não ia fazer muito bem aquele estudo. Aí agora vem e possibilita que aquela pessoa, aquele vendedor altamente dependente de uma pessoa de conhecimento técnico para fazer uma visita ao cliente, ele rapidamente ele já entende ali que tem perguntas para ele fazer, que tem um guia que foi preparado instantaneamente, né? Pensamento instantâneo, conhecimento instantâneo. Então o cara com 2 cliques lá diz qual o produto, diz qual o tipo de cliente que ele vai, diz qual é a persona, né, que ele vai atender, e aí já monta o que a gente chamaria de playbook dinâmico. Isso, para mim, sem ter essa referência, que eu sempre fui dos processos, fui dos playbooks, era algo impensável. Sim. Era algo que eu levava, cara, 6 meses para montar uma parada dessa. Imagine algo dinâmico, eu já tinha que deixar tudo que pronto, né? Hoje em dia não, as coisas são criadas prontas ali. Então, o impacto maior hoje é coisas que eu não pensaria ser tão possível facilmente, tem uma entrega muito boa de qualidade, mas ainda com o foco
e melhorar a eficiência das pessoas que estão operando, né? Sobre IA conversar com o cliente para coisas muito complexas, tem IA já está conversando com o cliente para soluções menos complexas. Certo. Para soluções muito complexas, a gente está embrionário com isso, mas eu não duvido que isso vai ganhar forma e vida rápido, né? Vai depender da nossa capacidade de execução e de ter grana, investimento para executar isso, mas vejo que é um caminhão aí sem volta. E como você organiza a sua cabeça no sentido de esse mundo de tecnologia e de IA, cada dia tem uma novidade, né? Então, assim, se a gente ficar nessa pira de ficar querendo acompanhar, é mais veloz que a gente. E você, como empresário, também tem que ter o roadmap de produto, tem que ter um caminho a ser seguido, né? Como é que você equilibra dentro de uma mente inquieta, velocidade de entrega, com coisas novas que nascem, que dá aquele comichão de botar na tua esteira, mas aí se tu botar a tua esteira, tu atrapalha teu prazo. Sim. Como é que tu bota o pé no chão no momento de tanta ebulição tecnológica? Escutando o cliente. O que é útil para ele? É o cliente. Porque é muito fácil ir pelo hype, né? Tipo, olha, agora é possível fazer tal coisa. Mas esse é possível fazer tal coisa, não necessariamente é que vai gerar mais impacto naquele cliente a curto prazo, né? Ou mais rápido. Então, tem que equilibrar o que que gera impacto no cliente e o que gera impacto no meu negócio. Então, cada decisão que eu tomo do que fazer tem que ter essa balança. Porque eu não posso só priorizar o cliente quando, na verdade, a percepção dele me pagar por aquilo é baixa. Sim. Então, eu posso estar agregando muito para ele e pouco para mim. Ou se eu só pensar só em mim, em coisas que eu vou conseguir faturar mais, de repente não é o momento, né? Aí dá muito trabalho, uma coisa muito engenhosa e não vai, né? Então, escutar muito bem o cliente, fazer teste rápido das coisas, para que a gente consiga colocar de pé. Eu, na empresa, tenho um papel de que eu diria o seguinte, a gente divide sempre o desenvolvimento em sprints, né? Certo. Então, que são períodos que a gente consegue entregar um MVP, sempre quando a gente vai fazer algo novo, vai ser sempre um MVP, né? Então, a gente tem lá uma solução e cada feature, cada recurso novo que a gente faz é um MVP novo e que vai evoluindo ao longo do tempo. Eu diria que a cada sprint que a gente faz, que é um período de entregar um MVP, eu estou, no mínimo, 4 sprints à frente do meu time de desenvolvimento. Então, eu já estou pensando lá na frente. Eu já estou conversando com você, já estou conversando com os clientes, aquilo que ainda vai vir, né? E aí isso é muito bom ter pessoas com a cabeça aberta para poder discutir isso, né? Aí tem clientes que não tá afim também. Ele quer só olhar o que está acontecendo aqui agora e você não vai contar com ele para muita coisa. Ou para, né, pensar mais para o futuro. Então, essa é para mim a chave. Assim, cara, vai pelo cliente e, claro, também estudando, vendo todas as referências que está acontecendo, formando a sua cabeça a algo para você implantar. Do que ir pelo hype de algo que é possível e que também pode te atrapalhar. Claro. Mais do que ajudar. Perfeito. E os vendedores B2B também usam a sua plataforma, correto? Correto. Você já tem algum... O que você conta pra gente de resultado positivo, de gente que usou e ganhou eficiência? Quais são os frutos que a gente está colhendo aí, usando a tecnologia para ajudar o ser humano a fazer o trabalho dele? Perfeito. Tem um case agora muito recente, né, que um dos vendedores de um dos clientes meus, ele me chamou, me procurou, falou assim, Edgar, cara, eu queria te falar que eu era o mais resistente de todos no meu time. E hoje eu sou o mais adepto daquilo que você tem trazido, né? Porque o vendedor, acho que tem um paradigma de que foi plantado na cabeça da galera que ele tinha que fazer o menos esforço possível. Ou seja, eu não preciso estudar tanto. Eu não preciso aprofundar muito. Eu preciso saber o básico para vender. Só que o cliente ele não tem essa expectativa. Ele quer conversar com alguém interessante, não interesseiro. Então o vendedor tem que ser alguém interessante para se conversar. E hoje a gente tem pouco disso ainda. Tem muita gente que já foi, está indo e tal. Alguns mercados mais rápidos, né? Startup é mais rápido, outros mercados menos. E aí a gente foi aos poucos levando a IA, levando
coisas que dessem mais agilidade para ele fazer as coisas com o cliente, que dessem mais resultado para ele. E aí a gente vai começando a mudar a cabeça dessa pessoa para ir falar assim, tem uma outra forma melhor de fazer, sim, e aí aqui vai me ajudar. E aí quando ele olha isso e ele percebe qual foi a grande sacada, quando o time de vendas começou a falar para mim, isso vai mudar minha vida. Né? Não é o CRM que vai mudar minha vida, o CRM é um saco, eu não gosto de pensar em CRM. Mas essa visão agora de que eu consigo fazer um roadmap do cliente com base em uma análise muito profunda de tudo que o cliente já comprou, todos os gaps que ele tem, que é o que a gente está investindo muito agora, né? Para poder o vendedor fazer um roadmap do cliente a longo prazo, que o cliente está pedindo isso. Uhum. Me ajude a pensar meu longo prazo. Né? Pare de transacionar, troca coisas e me ajude a pensar o meu futuro enquanto empresa. Né? Ou dentro daquele problema que você ajuda ele a resolver. Então, já tem bastante coisas aí interessantes e o vendedor dando esse feedback, assim, né? Trazendo como um case e dizendo que ele fez uma mudança, uma transformação, porque está usando a nossa plataforma, porque está usando nossos insights, nossos direcionamentos. Esse, para mim, já é uma mudança ali de mindset, né? De mentalidade dessa pessoa. Certamente, né? Porque sempre quando vem alguma nova tecnologia e quer mudar o modo como você faz as coisas, o ser humano ele tende a rejeitar, né? Ele tem que dar uma respirada, contar até 3 e entender realmente, pô, isso me ajuda ou realmente me atrapalha? Né? É uma coisa, Tony, que você sabe muito bem. Imagina assim, um vendedor que ele só vai para uma reunião com o cliente se tiver alguém técnico do lado dele, porque ele não consegue ter esse mínimo de conhecimento técnico para conduzir uma qualificação. A gente chama, né? Você fazer uma discovery com o cliente, entender se o cliente tem um problema que você resolve, endereçar solução, pelo menos uma ideia inicial ali para o cara ou para o cliente. Você conseguir mensurar e medir qual é a métrica que o seu produto vai ajudar o cliente. Enfim, você conseguir fazer uma reunião inicial com o cliente. Então, imagina que agora essa pessoa técnica deveria estar na empresa fazendo proposta, fazendo projeto, desenhando solução. Né? Eu estou falando do tipo de mercado que a gente atua. Não é todo mundo vai ser igual a isso aí. E essa pessoa, esse vendedor agora não precisa mais disso. Ele vai sozinho. Ele já tem uma pré-preparação de material de pergunta que a gente consegue entregar para ele muito rápido e uma jornada ali de conhecimento instantâneo, que é onde eu consigo ajudar ele, e ele agora vai para a reunião sozinho. Então o cara vai chegar e falar assim, me lista para mim 6 perguntas que o cliente vai me fazer em função desse contexto. A gente lista 6 perguntas. Aí das 6 perguntas, aí acerta 3. O cliente faz 3 perguntas. Das 6, o cliente fez 3 perguntas. E ele não precisou de alguém do lado dele para responder. Ele respondeu, entendeu? Cara, isso para mim é valor aplicado porque eu estou melhorando essa pessoa, mas eu estou melhorando a eficiência da empresa também. Porque esse cara que estaria aqui já está agilizando as propostas que ele precisa emitir para os clientes e diminuindo o ciclo da venda também, né? Claro. Porque quanto mais tempo eu levo para fazer a proposta, mais tempo a venda leva. Se eu sou mais rápido, meu time está mais focado, a gente consegue ser mais ágil. Do lado do cliente, como o cliente tem uma expectativa de ver o vendedor como alguém confiável, como especialista, ele já começa a ter uma confiança nessa pessoa na qual ele não tinha antes. Enquanto ele só queria falar com um cara técnico, agora ele já quer falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa está começando a entregar mais valor para ele. Sensacional. Então você trouxe um case prático do que eu falei há poucos minutos atrás, que a IA e a tecnologia consegue pegar alguém que tem algum fundamento, algum conhecimento, numa pessoa muito mais eficiente, muito mais produtiva, né? Exatamente. Ou seja, ele Exatamente. rapidamente... E outro dia, conversando com uma outra pessoa, estava dando um feedback sobre isso, me parece que até esse próprio estudo mesmo vai muito de encontro no que você falou, de fazer mais rápido. Né? Uhum. Então, fazer um playbook, fazer no nosso mercado tem uns tempos, né? A descrição do problema, né? O business case, né? A declaração de problema a ser resolvido. Né? Então, o cara acaba perdendo muito tempo com isso. Hoje ele ganhou muito tempo. Né? Então, no fundo,
o mesmo ser humano ele vai conseguir prospectar mais, consequentemente ter mais resultado na própria vida dele, do vendedor. Claro. Você trouxe um exemplo clássico assim. Se a gente olhar e fizer um mínimo de investigação, pegar todas as oportunidades abertas em pipeline de uma venda muito complexa de tecnologia, sabe, segurança, por exemplo, eu chegar para o vendedor e perguntar qual o problema desse cliente, ou ele não vai saber responder, ou ele vai dar uma resposta muito rasa. Então, se o vendedor está dando uma resposta muito rasa, imagine o cliente internamente para defender esse projeto e aprovar. A resposta também vai ser rasa. Aí agora, com a capacidade de ler reunião, de ler contexto do cliente, de ler tudo que está sendo coletado, ela consegue formular um problema de forma que esse problema consiga desdobrar no impacto negativo que aquele problema está causando no cliente e você conseguir quantificar as coisas, que é uma dificuldade da maioria do pessoal de vendas, que não são pessoas tão analíticas. São pessoas mais comunicadoras, né? Historicamente falando. Se bem que eu acho que esse perfil tem mudado, né? Tem mudado e eu tenho visto e comprovado ali por análise de dados que os perfis mais analíticos também estão se saindo melhor, né? Então, na hora que a gente tem uma contribuição da IA de forma muito rápida, dá uma contribuição para que ele formule melhor essa declaração de problema, que o cliente lê melhor isso, passa adiante essa informação e fica claro para todo mundo o que é que exatamente a gente vai investir dinheiro e por quê, pô, o ganho é muito grande. Né? Só pegando esse recorte ali, pegando, né, tava no evento ontem e um vendedor dando esse depoimento. A gente botou ele online lá, a gente estava no evento, um grupo de clientes, e ele dando um depoimento de que ele não sabia explicar direito o problema do cliente. Quando ele começou a explicar, o cara começou a entender e falou assim, cara, é isso aqui. Então a gente ajudou o vendedor, que ajudou o cliente também. Né? Ficou todo mundo feliz. Claro. Né? E todo mundo saiu ganhando. Né? O cliente resolve melhor os problemas dele, as empresas vendem mais. Né? E o vendedor ganha mais dinheiro, ganha mais comissão. Né? Fica todo mundo feliz. Total. E pensando um pouco voltando um pouco para DriveOps, imagino que no teu perfil de negócio é home office full, né? Trabalho remoto. Uhum. Hoje nós estamos com o time 100% home office. Meu sócio mora em Portugal. Difícil de estar no mesmo lugar. E como ele cuida, assim, tem algumas questões ali com relação a isso, eu acho que pensamento meu aqui, tá? O time, nesses casos, o time de tecnologia, eles tendem a produzir melhor sozinhos. Eles têm uma cabeça que funciona melhor sozinho. Então, tem desenvolvedor nosso que mora em São Paulo. Aí quando eu vou para São Paulo e cogito falar assim, vamos se encontrar. Aí a resposta dele é, socializar para quê? Não, se encontrar ou se encontrar, a resposta é assim, só para socializar? Só para socializar? Uhum. Aí eu falei assim, não, deixa para lá. Não vai entender, entendeu? Ele não tem essa crença que é importante, né? A gente se conhecer, a gente se encontrar, olhar no olho, enfim, tomar uma cerveja, que seja. Então, o time de desenvolvimento, ele foi muito bem adaptado para o pós-pandemia, ou pandemia e pós-pandemia que virou home office, né? Quando essa galera trabalhava em ambientes comuns, tinha lá um ambiente que era muito dele, silêncio total, porque os caras estão programando, os caras não podem ficar conversando o tempo inteiro. Então tinha uma área lá que era tipo silêncio total, deep work. As empresas vieram já com essa cultura entendendo que isso... Enquanto a área de vendas é caos, né? Aí já é o contrário. A área de vendas eu acho que é bom trabalhar junto, é bom eles estarem juntos, porque vendas precisa dessa energia, precisa desse caos, precisa dessa bagunça. Né? Sim. Uma área de vendas muito quieta, muito tranquila, vai desconfiar porque todo mundo está com a energia muito baixa. Mas aí, pô, tem que tocar buzina, soltar fogo, quebrar o teto, sei lá, fazer o que for. Imagina você juntar essas duas coisas em um ambiente. Não vai dar certo. Não vai dar certo, é muito, muito desproporcional. Então, eu sim acho que, se possível, o time de vendas trabalhar junto, ou parte do tempo, ou todo o tempo, mas o que não é muito
da energia, de lidar com o cliente, de trocar, aí o home office para mim está bem consolidado. E quando você tem que fazer algum tipo de dinâmica, de troca de ideias para ter ideias. Vamos pensar, o cliente pediu a funcionalidade A, vamos juntar aqui. Aí você usa o suporte de alguma ferramenta digital, tipo o Miro da vida, alguma coisa assim, para... Que em algum momento você tem que chegar pro dev, né? Cara, eu trouxe uma ideia. Ah, boa. Como é que você enxerga via código que eu estou falando em português? Perfeito. Olha só, a IA veio disruptar isso também, né? E eu me coloco isso nesse lugar porque a gente... eu sou, como eu falei, tô sprints à frente e toda a visão de produto da empresa, ela tá comigo. Uhum. Não tem jeito, porque eu sou especialista da área, eu sou estudioso, estou conversando com os clientes. Então, É quem está na ponta, né? é quem está na ponta, trazendo visão para transformar isso em ideia, depois transformar em protótipo, depois transformar em MVP, né? Quando a gente tá junto para discutir ideia, é sensacional. Não tem comparação você discutir uma ideia quando o meu sócio está comigo, quando tem uma designer comigo, quando não sei o quê, quando a gente está desenhando as coisas. E aí você tem a capacidade de falar ao mesmo tempo. Você tem a capacidade de criar um caos, todo mundo fica em pé, todo mundo... Enfim, vai num modelo de caos e ordem que funciona muito bem. Imagina você colocar isso agora, todo mundo fala ao mesmo tempo numa call online. É horrível, ninguém vai entender nada, né? Então, nesse aspecto de ideias e tal, aí funciona muito bem. Quando veio a IA, quem é meu principal parceiro de ideias? Agora é o ChatGPT. Então, tudo que eu faço, eu troco uma ideia com ele inicialmente, eu sozinho, antes até de levar para o time, eu formulo muito melhor minhas ideias, porque ele consegue fazer análise, fazer correlações, trazer benchmark, trazer comparativo para eu já entender se tem e se não tem no mercado. Então, meu parceirinho ali para trocar a primeira ideia. Que às vezes você tem uma ideia e vai procurar. Não, isso não é ideia não, isso aí já está em produção lá, uma galera já usa isso e tal. Aí você começa a descobrir e tal. E é legal também para saber que você não está bem viajando total. E aí vieram ferramentas como que agora já de código já tinha, né? O Claude é uma das ferramentas. E aí vieram as ferramentas de prototipação, ou seja, o cara pegou a construção de código do Claude, usa essa base e monta uma tela para você. Então tem o Lovable fazendo isso, né? Que foi uma das empresas que mais cresceram no mundo, né? Da IA recentemente. Tem o Figma Make agora que veio muito forte, né? Que o Figma é a principal solução de desenho de software hoje no mundo, né? Então, os designers já usavam e tal, beleza. Quando veio essa ferramenta que me deu essa possibilidade de codar com prompt, eu fico brincando lá, codar com prompt é muito fácil. Qualquer um coda com prompt, né? E então, para prototipar deve ser uma maravilha, né? É uma maravilha. Tem uma ideia, deixa eu ver aqui como é que é. Exato. Então, tudo que eu faço agora é primeiro troco uma ideia com o GPT, depois vou para o Lovable ou Figma Make. O próprio GPT já me produz um prompt inicial que eu jogo no Lovable ou no Figma Make, enfim, os dois entregam muito bem. E ele já me dá uma primeira solução de tela. Eu jamais poderia fazer isso. Eu não sou designer, então eu teria que desenhar um negócio, chamar a designer, explicar para ela o que é, ela fazer um primeiro protótipo de uma tela. Olha o tempo disso. É muito mais longo o processo. Agora não, eu tenho uma ideia, eu formulo essa ideia primeiro, aí eu converso com a designer que já dá alguns encaminhamentos e eu consigo mostrar para você. Uma ideia funcionando, protótipo que a gente clica, botão, campo, automação, e eu já consigo validar com o cliente essa ideia. Antes era muito mais longo e mais caro, porque eu tinha que botar os desenvolvedores para fazer o protótipo, para depois eu apresentar para o cliente a ideia, né? E essa ida e vinda era muito mais longa e muito mais cara, né? Então, a própria IA já veio para dar uma ajuda ali muito significativa para que a gente, num mundo mais home office, não dependesse tanto dessa troca de ideias. A troca de ideia vai acontecer com muito mais qualidade, hoje acontece para mim, porque eu já fiz essa
prévia antes, né? E me deu mais agilidade, mais rapidez. Então eu virei agora um desenvolvedor de prompt, assim, tipo, eu codo com prompt, entendeu? Já é bem possível fazer. E acredito que desta maneira, se optar por seguir, a ideia chega muito mais clara e madura pro dev, né? Muito mais e também... Porque às vezes a gente falando, o cara, não, mas me explica melhor. Não, porque tem uma tela aqui que linka com um database assim, quando chega já mal ou bem já... Perfeito. Tem O empresas MVP hoje... ele já, entendi, ficou claro para mim. Vamos só otimizar, dar estrutura de código e botar em... Tem empresas hoje que colocou como obrigatório que o primeiro protótipo que o design faz tem que ser no Lovable, no Figma, ou deve ter mais, sei lá, mais umas duas aí que fazem isso. Pelo menos que deve ter um monte a mais, mas assim, principais. Por quê? Porque a qualidade dessa tela inicial que a ferramenta está dando, lá está muito boa. E aí você mostra para o cliente, pede para o cliente fazer um teste de usabilidade usando algo que está em nível de protótipo. Você faz um protótipo, chama de funcional. E se brincar, você conecta banco de dados. Claro que tem todos os problemas de risco, de segurança, não está ainda resolvido. De repente isso. Dados fake, né? Dados demonstrativos. Mas só para o cliente brincar ali de... consigo usar. Tá claro para mim que isso é um campo disso, que isso é um botão daquilo, que isso aqui vai gerar aquilo outro. Né? Então, tornou esse desenvolvimento, essa sequência ali muito mais ágil e prática. Eu já levo para o time de dev uma tela e os caras... Entendi. Antes, era muito mais... Pô, o que... Não, faz uma tela assim. Aí você botava o design para fazer e não era bem isso. Era muito mais longo o processo, né? E caro, né? Porque as pessoas estavam ali fazendo. Quando você tem a tua IA fazendo um diagnóstico para um cliente, eu entrei na ferramenta e estou interagindo com ela, tentando resolver um problema meu. Sou o cliente final. A tua ferramenta ela é treinada numa série de informações e ela vai me guiando, vai respondendo, a gente vai interagindo. No teu mercado, aquelas questões de vieses e éticas relacionadas ao que uma IA responde, ele afeta, você passa por esse problema, ou por o treinamento ser 100% seu, você consegue eliminar muito mais das alucinações e esses problemas em torno da IA aberta para o grande público? Claro. Não, quando você, no nosso caso, a gente precisa fazer muito ajuste de tipo de resposta antes de chegar no cliente final ali, né? Então, tem muita troca, muita validação do que está entregando, porque a gente está bem nichado, bem específico para fazer coisas bem específicas para um mercado bem nichado. Então, reduz bastante aí o nível de alucinação. É claro que tem coisa ali que, tipo, escorregou um pouquinho aqui porque, poxa, eu tinha 5 métricas importantes para entregar e ela entregou 4. Pô, falta um. Um você vai lá e coloca. É muito melhor do que você não ter nenhum. Então, nesse caso aí, acho melhor ser míope do que ser cego, né? Você já tem uma coisa e você vai só complementar. Ajudou bastante. Mas, para mim, o diferencial hoje de IA, e já trazendo um pouco da sua resposta aí, é especialização. Ao mesmo tempo que a IA matou um monte de empresa, porque estava muito genérica, surgiu um monte de empresa mais específica. Inclusive a minha, né? Surgiu no sentido de se reinventou rápido, né? Se ressurgiu quase. Sim. Um ponto nesse gancho que me faz pensar é que eu acho que agrega valor a gente pensar o seguinte: a gente é da área de tecnologia, né? Mas tem muito usuário que está sendo disruptado e vendo talvez a função dele acabar. Ele acha que ele vai fazer um cursinho de 2 minutos na internet ou ver um canal no YouTube e ele vai ganhar um salário equivalente e tal. Então, assim, obviamente que a gente está falando que você está baseando grande parte da sua empresa em inteligência artificial, né? Essa curva de aprendizado ela também não é tão rasa como a gente vê as pessoas usando, perguntando o nome do ChatGPT, né? Então, então, dentro desse paralelo que a internet é inundada de conhecimento raso, tudo parece muito fácil, né? O famoso compre meu curso e você vai ganhar 10 mil por mês, né? Para a pessoa que realmente quer botar
Vamos pensar aqui, um dono de algum tipo de SaaS que ele tem hoje de fazendo qualquer tipo de coisa, certamente ele está pensando em botar algum tipo de IA para melhorar o negócio dele. Qual a dica que você dá para esse empresário que está querendo botar inteligência artificial dentro do business dele, mesmo não sendo um SaaS, assim, onde ele começa a aprender, o que ele tem que botar no mindset para entender, chegar nesse nível de maturidade que você está? Eu diria que a primeira coisa é assim, o que está sendo muito manualizado? Que é tipo, fazer um mínimo, fazer um básico ali de tipo, cara, não precisa o cara preencher tudo de novo. Eu já tenho informação. Então, primeiro, tentar trazer pro mais automatizado aquilo que está muito manual. Que aí você já vai em camadas ali fazendo alguma coisa que consiga agregar para o cliente. E, de novo, escutar o cliente na ponta. Entender esse job to be done ali. Para você entender onde é que você consegue gerar mais impacto para ele de verdade. E não só pelo hype do hype. Né? Só por usar furada, né? Usar por furada, porque às vezes você está ali investindo um monte de coisa que o cliente sozinho lá resolveu. Não, eu já estou fazendo isso aqui. Não, isso aqui eu já faço. Aí você só está sempre atrás. A gente já passou umas duas coisas com isso. Não, isso aqui. Porque eu devo fazer isso aqui com você e não fazer pelo GPT. Aí então faz um comparativo. Você faz aqui e faz pelo GPT. Não, seu nível aqui tá mais. Por quê? Por causa do diferencial, por causa da profundidade e tal. Se ficar no horizontalizado, se ficar no genérico, os grandes LLMs vão dominar. Uhum. Porque cada vez eles estão melhorando e entregando mais coisa. Certo. O que você acha que vai ser irreversivelmente feito no processo de vendas B2B, nesse processo que a gente navega, que não vai voltar atrás pelo uso da IA? Assim. Chegamos, estamos falando de um monte de coisa aqui. O que você acha que realmente o usuário, uma vez que o mercado adotou, não fica sem mais? Olha, eu acho que a gente já vem com uma tendência, como usuário, de querer fazer as coisas sozinhos. A gente não... Essa coisa de que eu preciso de que alguém fique me apresentando as coisas o tempo todo, já veio caindo por terra antes da IA, né? Sim. As coisas já vinham meio que self-service. Aí veio a grande onda dos softwares que tinham grátis. Para você ir acessando, e aí você ia evoluindo, aí você ia... Então, a mentalidade de desenvolvimento de produto, de software, ela já vinha com a evolução muito boa do self-service. Com a IA, isso potencializou mais ainda. Porque você trouxe uma camada de inteligência dentro dessa usabilidade que as coisas são muito mais automatizadas, muito mais possíveis de você fazer. No meu caso, eu acredito muito de que quando o cliente comprador começar a ter uma melhor experiência, que aí possibilita isso. Não é mais um chatbot todo parametrizado, engessado. Quando ela possibilitar que esse cara, que esse comprador, ele faça mais por ele mesmo, aí não volta mais atrás. Autonomia. Autonomia para as pessoas. Sensacional. E olhando para frente, consegue enxergar onde é que a gente vai estar em 3, 5 anos? Visão de futuro, o que você acha? Onde a gente vai parar? Olha, eu imagino assim que tem cenários muito bons e tem cenários muito ruins também. Uhum. O meu investidor ele fez um artigo sobre o quanto a gente está ficando raso, mais raso do que já estávamos. Uhum. Por conta da IA. Então a gente não quer pensar direito mais. Eu acho que isso vai piorar. Isso vai piorar. Principalmente para a geração que está chegando agora, né? Para a geração que está chegando agora. Porque a gente já aprendeu um monte de coisa, a gente não vai desaprender. A gente já estudou no modelo antigo, né? Exato. E essa galera que vem na facilidade, então vem a discussão agora de que, tipo, como é que a gente faz para também não degringolar tudo aí?
né? Filhos e tal. Eu com minha filha de 6 anos, tô pensando nisso o tempo todo, assim, cara. Então, pô, vai fazer uma aula de música, vai fazer uma, não sei o que, vai... Não vai ter celular, nem tão cedo, cara. Né? Então, esse aspecto aí de que as coisas vão ficando muito rasas, as coisas vão ficando muito... eu não vejo muita saída por agora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... E claro, né? Quem tem condição de fazer algo e ter acesso a esse conhecimento vai se dar melhor ainda. Então, se a gente for pensar no lado da desigualdade, Sim. eu acho que vai piorar. Porque imagina, tem gente hoje que olha assim e fala assim, nunca acessou o ChatGPT. Uma professora de... coordenadora pedagógica de ensino público. Fundamental, público ali. Por quê? Porque ela está na cabeça de que isso é ruim. Porque ela está na cabeça de que as pessoas vão substituir, que as pessoas não vão ter que pensar mais, que é importante ter o treinamento. Claro que é importante ter o treinamento, mas você pode ajustar, você pode agregar. Então, eu acho que vai ficar mais desigual. Tem um amigo meu fazendo um trabalho agora que está levando essa coisa de fazer protótipo, de fazer para alunos de escola pública. Então, ele meio que capta de patrocinadores, gente do terceiro setor, IESG e tal. E ele leva esse conhecimento, bota um monte de mentor lá e bota os meninos lá para criar coisas. E o menino tá fervilhando de ideias. Você pensa que não, mas tem um monte de gente do segundo grau que tá fervilhando de ideias, de problemas que eles estão vivendo no contexto deles ou não, né? A gente fez uma brincadeira lá, né, que eu estava ajudando ele, que não, como é que os alunos agora eles vão ter um contexto de problema, sendo que eles não têm muito acesso ao B2B. São alunos de escola pública, segundo grau. Então não estão trabalhando em empresas ainda. Tá bom, vamos perguntar ao GPT quais são as principais tendências de solução que vai envolver IA. Cara, listou 11 coisas, a gente distribuiu essas 11 coisas para os alunos. A partir daí eles foram pesquisando, usando a própria inteligência artificial para poder trazer uma ideia do que está acontecendo. E sem muito acesso, eles começaram a fazer coisas muito legais. Então, tá bem possível. Então, acho que... O jovem tem o cérebro fértil, né? Se você semear e cuidar. Então, isso eu acho um lado positivo, porque também quem vai tendo acesso, e o acesso é barato. Porque você tem grátis um monte de coisa, você consegue fazer um protótipo, um monte de coisa, tipo, não precisa pagar. Você vai usando ferramenta aqui. Pô, de repente eu tenho um jovem de segundo grau que está com acesso a isso. Imagina esse cara numa empresa daqui a pouco. E já falando, cara, eu já uso logo. Quê? Você já... Mano, vem. Né? Então, por um lado, se conseguirmos dar vazão, que é muito difícil, a gente sabe também como é que funciona a educação e desigualdade no nosso país, aí eu acho que também tem um cenário bem possível, né? Não é nada também que envolve milhões e milhões de investimento, né? Essa é a minha visão, assim. Eu acho que tem possibilidade de vir coisa boa, mas também tem cenários que eu acho que vai piorar. Como sempre, basicamente a sua vida, né? Nada demais. Edgar, muito obrigado pela tua presença. Se o pessoal quiser te achar aí, entender um pouco mais da DriveOps, onde que o pessoal procura? Pode acessar driveops.com, pode me procurar no LinkedIn, estou sempre postando coisas lá, discutindo e trazendo ideias legais. Edgar Muniz. A gente vai botar aqui na descrição do episódio. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua presença. Tony, eu que agradeço. Parabéns aí pela iniciativa e que você possa aí fazer muitos e muitos papos e episódios, que tá muito legal. Obrigado. Esse foi o Onboard, o seu podcast sobre liderança e inovação. Se você gostou desse episódio, se inscreve no canal, deixa seu like, apoia esse projeto. E até o próximo episódio.